Oi, esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos onde eu explico todos os 16 desfoques do Photoshop. Vou fazer um panorama em tudo que é desfoque no Photoshop. Vamos lá? Beleza, apesar de eu ter vários vídeos sobre a maior parte dos desfoques do Photoshop, eu vou atender um pedido do nosso inscrito Marciano Peixoto. Ele sugeriu um vídeo onde eu falo realmente sobre todos, para a gente poder entender as diferenças, as características de cada desfoque. Então nesse vídeo eu não vou me aprofundar tanto em cada desfoque, principalmente nos desfoques que eu já tenho vídeos dedicados a eles, mas eu vou colocar os links de cada desfoque que eu falar aqui, quando o desfoque exigir um pouco mais de aprofundamento. Nessa primeira parte a gente vai abordar os desfoques desfoque, desfoque maior, desfoque de caixa, desfoque de forma, desfoque de lente, desfoque de movimento, desfoque de superfície e desfoque gaussiano. Beleza? Vamos começar então com o primeiro desfoque de todos, que se chama desfoque. Vou fazer uma cópia dessa camada aqui, desse yakisoba, apertando Ctrl J, ok? Vou dar um zoom generoso porque esse primeiro desfoque ele é muito tímido. Vou colocar aqui no 100% e você encontra ele em Filtro, Desfoques, Desfoque. E ele simplesmente dá uma leve desfocada para você. Não sei se no YouTube dá para perceber, mas eu posso repetir esse filtro. No Photoshop, quando você aperta Alt Ctrl F, a gente consegue refazer a última coisa que a gente fez. A gente faz de novo, Alt Ctrl F, já está um pouquinho mais desfocado. Vou apertar de novo, Alt Ctrl F, Alt Ctrl F, Alt Ctrl F. E agora se eu ocultar essa imagem, a gente consegue perceber a diferença. Então é um desfoque onde você não tem controle da quantidade de desfoque, simplesmente se você quiser desfocar rapidamente, é esse o desfoque que você usa. Nunca utilizei, nem utilizarei na minha vida, mas está aí, primeiro tipo de desfoque. Vou apagar e fazer mais uma vez uma cópia da camada. Plano de fundo apertando Ctrl J. O segundo tipo de desfoque chama-se desfoque maior. Você vai aqui em filtro, desfoque, desfoque maior. É a mesma coisa do primeiro desfoque, mas ele já aplica um desfoque maior. Eu vou apertar Alt Ctrl F para repetir o desfoque maior e simplesmente ele vai desfocando para você conforme você for repetindo ele. Outro desfoque que eu nunca vou utilizar na minha vida, mas existe. O próximo desfoque chama-se desfoque de caixa. Vou apertar Ctrl J, vou aqui para filtro, desfoque, desfoque de caixa. Esse é um filtro que faz um desfoque um pouco estranho. Ele não é um desfoque que simula o desfoque de lente, tá? Ele é um desfoque que até procura deixar coisas mais quadradas ou paralelas. Conforme eu for aumentando, você só tem a opção de raio, não tem mais o que fazer aqui. Conforme eu for aumentando, você vai vendo que ele vai traçando umas linhas aqui, ó. Ele vai tentando, enfim, dar esse efeito, tá? Que não é tão harmonioso, mas pode ser interessante para algum efeito que você quer dar. Beleza, vou apagar, vamos para o próximo desfoque. Chama-se desfoque de forma. Também não vejo muito uso. Se você usa o desfoque de forma, deixa nos comentários como você faz, certo? Eu vou apertar Ctrl J para fazer uma cópia da camada plano de fundo. Vou apertar em filtro, desfoque, desfoque de forma. E aí, como é que funciona? Ele utiliza uma forma específica, nesse caso árvore, para desfocar a sua imagem com base nessa forma aqui. Claro que 150 pixels numa imagem com essa resolução vai ser um desfoque quase que igual para todo mundo, mas deixa eu colocar aqui, sei lá, 50 pixels. Com base de forma nessa árvore, pode notar que aqui tem um pouco passando os galhos e tudo mais, ele vai desfocar. Então se você mudar a forma, por exemplo, sei lá, um elefante, ele vai desfocar o yakisoba com base no elefante. Funciona mais com formas que tem mais textura, como flores, por exemplo. Eu vou colocar essa flor aqui e ele vai tentar desfocar o yakisoba com base nessas flores. A gente consegue, se fizer muita força, a gente vê as pétalas aqui. Vou mudar a flor, ele vai mudar o desfoque. Note que a textura mudou. Vou mudar a flor, ele muda o desfoque. Enfim, se você quer esse efeito de desfocar com base numa forma, parabéns, esse é o desfoque para você. Ok, vou mudar a imagem. Como agora eu vou falar do desfoque de lente, eu vou querer aplicar um efeito nessa imagem. Eu vou querer que essa parte de trás fique um pouco mais desfocada justamente com o desfoque de lente, que é um desfoque que simula o desfoque de uma lente. Então, eu vou fazer uma seleção aqui, pode ser uma seleção rápida, ferramenta de seleção rápida, tá? E vou selecionar
apenas essa parte de trás aí. Não estou muito preocupado com a qualidade dessa seleção, porque aqui realmente só quero mostrar os tipos de desfoque. E aí o desfoque de lente você encontra aqui em filtro, desfoque de lente. Desfoque de lente é um desfoque complexo, certo? Ele cabe um vídeo próprio especializado nisso, mas eu vou falar as principais ferramentas aqui. Você tem aqui como visualizar o desfoque que você está fazendo ou não, ok? Se você quer que seja mais rápido ou mais preciso, sempre opte pelo mais preciso, a não ser que você esteja fazendo um tutorial, alguma coisa assim, tá? O mapa de profundidade é um troço interessante. Eu confesso que eu prefiro ir na máscarazinha e resolver minha vida, mas você pode, se quiser, criar uma camada onde você pinta a camada ou de branco, ou de preto, ou de qualquer degradê de tom de cinza, e ele vai reconhecer esse mapa. Se você clicar aqui em máscara de camada, e você vai colocar a camada que você criou no Photoshop, e o que tiver branco ele desfoca, o que tiver preto ele não desfoca, e o que tiver no degradê ele faz esse desfoque gradual. Confesso que eu acho bacana a função, mas eu prefiro ir na máscarazinha tentando desfocar o que eu quero. Mas tudo bem. Aí você escolhe a forma do desfoque, né? Se você quer hexagonal, triângulo, quadrado, pentágono, não tem certo e errado, eu aconselho você ir mudando e vendo. A qualidade do desfoque é muito sutil, mas ele tem uma leve mudança, tá? Você escolhe o raio, que realmente é uma das funções mais importantes. Se você colocar um raio absurdo, vai ficar completamente artificial. Mas você colocando um raiozinho honesto, 25 tá legal. Curvatura da lâmina e giro é só experimentalismo, certo? Não quero falar de coisas técnicas aqui. Muitas vezes você não vai nem perceber a diferença. O giro a mesma coisa, o giro da forma que você está trabalhando. Nesse caso aqui não teve tanta diferença. E os realces especulares, que a gente vai ver também na galeria de desfoques mais para frente, é como você pode fazer com que as partes mais claras apareçam mais e produzam um bokeh ou produzam algum efeito. Então, você vai mexer no brilho e no limiar. O limiar está em 255, ou seja, ele não está produzindo nada nas partes mais claras. Mas se você aumentar aqui o brilho e diminuir o limiar, note que o que está mais claro vai começar a querer explodir, né? Então, é basicamente isso. Se você quiser dar mais um brilhozinho nas partes mais claras, você pode dar um toquinho do limiar, um toquinho para 254, 253 já é suficiente para dar esse destaque, dependendo da quantidade de brilho que você colocar. Você pode colocar um brilho menor também, mas ele dá um brilhozinho, um destaque que pode ficar interessante. O ruído é se você quiser adicionar ruído ao desfoque, né? Eu não vejo muita utilidade, mas realmente se ficar muito limpinho, você pode adicionar esse ruído de forma uniforme ou de forma gaussiana e preto e branco, se você quiser, né? Monocromático. Para o próximo desfoque eu vou para o meu carrinho aqui. Essa imagem eu dividi ela em três, tá, gente? Estou com a imagem original aqui, ok? Estou com a imagem onde eu removi o fundo e preenchi o espaço do carrinho com qualquer coisa, e uma imagem com o carrinho separado. Então, se eu solar essa imagem, você vai ver que é o carrinho e um pedaço do chão que eu achei que eu queria ficar com ela. E com essa imagem eu quero apresentar o próximo desfoque. Eu vou selecionar a camada do fundo e vou apresentar o desfoque de movimento. Adoro esse desfoque, muito legal. Tá em filtro, desfoque, desfoque de movimento. E aí você dá movimento o que você quiser. Nesse caso, dando movimento ao fundo, parece que ele está em movimento. Você basicamente controla o ângulo, né? Nesse caso aqui você vai querer realmente um ângulo retinho, né? Pode ser um ângulo zero, e a distância em pixels. Eu acho que 500 é absurdamente exagerado, mas uns 200 pixels dá para fazer esse efeito de movimento, até mesmo 100 pixels. Parece que ele está andando aí na sua cidadezinha de brinquedo. Inclusive eu já tenho um vídeo onde eu explico com mais detalhes, embora seja um desfoque muito simples, está aparecendo no izinho acima à direita. E vamos falar do desfoque de superfície. Então, filtro, desfoque de superfície. Vou dar um zoom no rosto da nossa modelo. E é um desfoque muito interessante. É um desfoque que ele mantém as arestas. Então ele é útil para suavizar rosto. Quando eu aumento esse desfoque, você pode olhar para o rosto dela, ele vai desfocar o quanto que ele consegue, mas o que for aresta, olho, boca e tudo mais, ele não desfoca. Olha o antes e o depois. Ele preserva as linhas e desfoca o que não é detalhe. E você vai controlar o que é linha no limiar. Quanto maior o limiar, mais ele vai ignorando os detalhes, né? Se eu colocar um limiar gigantesco, ele vai desfocar praticamente a imagem inteira. Então, você consegue
utilizando uns limiares mais lógicos, como por exemplo o 8 que estava no começo, fazer com que o rosto fique mais suave, até um 10, 11. Você suaviza o rosto e mantém os detalhes. Claro que tem outras formas mais profissionais de você suavizar o rosto, mas se você precisa de um jogo rápido ou de uma situação onde o rosto vai ficar muito distante, o desfoque de superfície pode funcionar perfeitamente. Já tem um vídeo a respeito dele, está aparecendo no izinho acima à direita, onde eu me aprofundo um pouco mais desse desfoque. E para o último desfoque dessa primeira parte, vou apertar em OK. Vou voltar para a imagem do carrinho. A gente vai falar agora sobre o desfoque gaussiano, o desfoque mais famoso do Photoshop. Vou selecionar aqui a camada do fundo, mesma coisa, e vou desfocar um pouco mais o fundo, desfoque gaussiano. Ele é tão útil que até eu já bolei uma tecla de atalho, Alt, Shift, Ctrl e G. E olha como ele produz um desfoque gostoso. O desfoque gaussiano funciona para casos gerais. Você quer aplicar um desfoque e não sabe que desfoque usar? Vai no desfoque gaussiano que, na grande maioria das vezes, você vai gostar, vai dar certo. É o desfoque para você começar. Se você não gostou do gaussiano, aí você parte para outros. Porque ele é muito útil, muito bem feito. Ó, com 15 pixels aqui, ó, você tem um efeito de desfoque bem agradável. E aí, realmente, se você for procurar qualquer outro tutorial meu ou qualquer outro tutorial de Photoshop na internet, vocês vão ver que a maioria das vezes o gaussiano resolve tudo para vocês. E esse é o fim da primeira parte de um vídeo de 2 partes sobre todos os desfoques do Photoshop. Não se preocupe que a segunda parte eu já estou postando amanhã mesmo. E se você está vendo esse vídeo no futuro, já está aparecendo o linkzinho no izinho acima à direita para você ir para a parte 2. Valeu!